para o nosso coração está baseado no livro de Gênesis, capítulo 32, a experiência que Jacó teve, conhecida como a experiência da luta de Jacó com o anjo, que é o anjo que expressava o próprio Deus, o ser de Deus. Era uma teofania, uma manifestação de Deus em forma de anjo. Antes de ler o texto, eu quero lhes contar uma história. Eu já dei aula na faculdade teológica, vários estudantes de graduação de teologia, e eu lembro que eu conversava com um estudante uma vez, e ele expressava várias dúvidas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a sua vocação. No meio da conversa, eu perguntei para aquela pessoa e falei assim: você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência real, que Deus se manifestou de forma real, que você experimentou a presença de Deus na sua vida? Aquela pessoa ficou assim, sem saber o que falar, e depois ela teve que reconhecer que nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ele tinha sido criado numa igreja cristã, ensinado a palavra de Deus, aprendido os cânticos, os hinos, aprendido a linguagem religiosa, evangélica, teológica, estava estudando um curso de graduação em teologia, mas aquela pessoa não tinha uma experiência que Deus era real na vida dele, aquela experiência espiritual, significativa, não tinha. Por isso que havia tantas dúvidas intelectuais, tantas questões na sua cabeça, na sua mente, e no decorrer dos anos eu tenho visto isso constantemente. Eu tenho visto pessoas que frequentam igrejas, que participam de cultos, pessoas que têm a sua história inteira marcada por uma educação religiosa, mas que existencialmente essas pessoas nunca tiveram um encontro, uma experiência real, aquela experiência que às vezes extrapola até a explicação, a semântica, os termos que conseguem explicar. É como essa experiência de Jacó. É uma experiência misteriosa, é uma experiência difícil de explicar o que aconteceu de fato. É difícil explicar isso aqui, mas a gente sabe que foi uma experiência real. Foi uma experiência de um encontro que o homem teve. E essa história de Jacó aqui, eu quero trazer para você hoje, porque ela demonstra isso, ela explica, ela expressa como é uma experiência real com Deus. O texto diz em Gênesis 32, versículo 22, que levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou e fez passar os seus filhos, as esposas, e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. E no verso 24 diz: ficando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Essa experiência, essa luta com o anjo. Mas observe que uma experiência real com Deus é uma experiência individual. Ficando ele só. É algo pessoal e individual. O Jacó teve como avô Abraão, o grande patriarca da fé, o amigo de Deus. Ele teve Abraão como seu avô, e seu pai foi Isaac. Então ele foi criado nas promessas, na palavra que o Senhor tinha dado até aquele momento da revelação para Abraão, as promessas de Deus, a auto-revelação de Deus. Eles sabiam quem era, mas o Jacó, mesmo já tendo ouvido, visto bênçãos, cuidado, provisão, mesmo sabendo quem era Deus, o Jacó não tinha tido ainda essa experiência individual, pessoal. E muitas pessoas são assim, elas baseiam a sua vida de fé na experiência do seu avô, na oração da sua mãe, na fidelidade do seu pai. Elas vivem uma fé de segunda ou terceira mão. Elas vivem de ouvir falar, de testemunho de outros. Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu avô, porque o meu pastor, porque o meu tio, porque ele me ensinou, porque ele ora por mim, porque ele lê a Bíblia para mim, porque faz isso, a irmã lá da oração ora por mim. E aí as pessoas vão vivendo uma vida baseada na experiência do outro, mas ela mesma,
Ela mesma não teve um encontro real com Deus. Ela não teve aquela experiência profunda, significativa, aquele encontro com Jesus Cristo. Ela só conhece de ouvir os outros contarem. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã seja assim, seja um crente de segunda ou terceira mão. E aí eu tenho que falar para você que Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Você precisa parar, como Jacó, de viver baseado na fé dos seus antepassados, de ser alguém que ainda não buscou intencionalmente um encontro com Deus. Talvez você seja assim. Talvez você tenha uma boa formação religiosa, tenha um bom conhecimento bíblico, conhece versículos de cor, mas você ainda não teve a sua experiência. Você sabe que o seu interior é vazio. Você sabe que a sua alma é vazia. Você sabe que na hora do aperto você não conhece a Deus experimentalmente. Você só conhece teórica e conceitualmente. Mas o Jacó chegou um dia que ele falou, é hoje. Ele estava diante de uma crise, ele ia reencontrar o seu irmão Esaú, que há muitos anos ameaçou matá-lo por causa do seu pecado, e ele está numa crise, ele está num conflito, ele está numa luta, a vida dele é essa luta. Ele fala, agora eu preciso ficar só com Deus. Você fica sozinho com Deus? Você tem um tempo individualmente, pessoalmente com Deus? Eu desafio você a pegar a sua Bíblia e ficar sós com Deus. Essa experiência, ela é individual, ela é pessoal, mas segundo, essa experiência é uma experiência de quebrantamento. O texto diz que o anjo lutou com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. O texto bíblico diz que Jacó vai ficar manco, ele vai mancar o resto da vida, porque o anjo tocou na sua articulação, tocou no seu corpo. E isso é uma figura, isso é uma metáfora de que quando alguém tem uma experiência com Deus, essa pessoa é quebrantada, ela é quebrada, ela é desconjuntada existencialmente, o seu orgulho é quebrado, a sua presunção é desfeita, a sua pretensa inteireza é quebrada. Diante de Deus o homem tem que se quebrantar, tem que se quebrar, tem que se prostrar, o seu orgulho tem que ser desfeito. Jacó que lutou com tantas pessoas, agora Deus precisa quebrar o orgulho de Jacó para que ele se revele, para que ele se entregue, para que ele mostre-se quem de fato ele é. Ele precisa abandonar a sua aparência, seu personagem, ele precisa ser desfeito, ele precisa ficar quebrantado de coração. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos quebrantados. Quebrantado é aquela pessoa humilde, pobre, humilde de espírito, que reconhece que precisa de Deus, que necessita de Deus. E o Jacó agarra-se ao anjo e diz, eu não te deixarei ir se não me abençoar. O Jacó está quebrantado, ele sabe que ele precisa de Deus, ele precisa mudar, ele está cansado de viver lutando com as pessoas e ele sabe que essa luta ele precisa se render a Deus. Ele se agarra ao anjo e diz, eu preciso ser abençoado. E o anjo pergunta, quem tu és? Como é o teu nome? E ele agora se revela, ele se mostra, ele se desnuda, ele abre a sua alma e ele confessa, eu sou Jacó. Jacó significa o enganador, o trapaceiro. A vida inteira Jacó tem trapaceado, tem enganado, tem mentido. A vida inteira o Jacó tem passado a perna nos outros, mas agora o anjo quebra ele e ele se revela quem ele é. Eu tenho sido um trapaceiro a vida inteira, mas eu estou cansado disso.
Eu estou cansado de viver lutando, enganando. Eu estou cansado de ser um personagem. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado. Quem sabe você que está me ouvindo tem passado a vida inteira ludibriando, enganando, sendo um falso crente, um falso obreiro, no recôndito do seu coração, na solidão da sua alma. Você sabe que você só tem fingido ser aquilo que você não é. Você tem aparentado ser quem você não é de fato. E no fundo do seu coração você sabe que você é um Jacó, um enganador, um fingidor, um trapaceiro, que você não tem fé verdadeira, que você fala coisas que você não crê, que você fala coisas que você não sente. Quem sabe você está me ouvindo e você é um líder eclesiástico, é um obreiro da igreja, mas a sua alma está vazia e você tem levado uma vida dupla, você tem levado uma vida hipócrita, você tem sido enganador. Eu quero falar para você nessa manhã, hoje é o dia que o Senhor quer ter um encontro com você, que Deus quer que você abra o seu coração, quebrante o seu coração, abandone o seu orgulho, deixe o Senhor tocar nessa sua presunção, nessa sua aparência, nesse seu fingimento, deixe o Senhor tocar nesse trapaceiro que habita em você. Deus está falando com você nessa manhã. Deus está falando qual é o seu nome, qual é a sua identidade, quem você é. É um hipócrita, é um fariseu, é um enganador, é alguém que vive de aparência, de fingimento, mas você não tem uma vida com Deus. Você não tem uma vida de oração, seu coração está vazio, sua alma está vazia, você vive apenas para aparentar. Você vive apenas da fé do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu pastor, mas interiormente você está vazio. Hoje o Senhor pergunta: quem é você? Qual a sua identidade? O que tem dentro de você? E o Jacó diz: meu nome é Jacó, meu nome é enganador, trapaceiro. Eu tenho vivido a vida inteira enganando, fingindo. Eu tenho vivido apenas como impostor. Eu tenho apenas vivido como impostor. E o anjo toca nele e diz: agora chegou a hora de abandonar o fingimento. Chegou a hora de quebrantar o coração, de rasgar a alma, de abrir o coração, de revelar quem de fato você é. E daí o texto diz: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Uma experiência com Deus é uma experiência de transformação. O anjo sabia que o Jacó estava cansado daquela vida de fingimento, que ele precisava mudar, que ele precisava de transformação, e toda experiência com Deus transforma. Se você teve uma experiência com Deus e você não foi transformado, você não teve um encontro real com o Senhor. O Senhor diz: agora você não vai chamar mais Jacó, eu vou mudar a sua identidade, eu vou mudar o seu caráter, eu vou mudar quem você é. Você não será mais Jacó o enganador, você será Israel, o príncipe, o campeão de Deus. Você terá sua vida moldada, mudada e transformada. A experiência, meus irmãos, com Deus transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter. Quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história, muda os nossos valores, muda. O Senhor transforma a nossa vida. Você não será mais Jacó, mas Israel. Quando alguém tem essa experiência,
tudo muda. Você que está me ouvindo nessa manhã, quem sabe você já frequentou igreja, religião, quem sabe você já ouviu pregação, hino, louvores, você conhece tudo teoricamente, mas você ainda não foi transformado. Como isso acontece, pastor? Quando a gente encontra com Jesus, você não consegue ser mais a mesma pessoa. A presença, o amor, a palavra, o poder de Jesus entra em você e ele vai transformando você, ele vai mudando a sua identidade, os seus afetos, os seus valores, os seus interesses, os seus prazeres. Você enche a alma com a presença de Jesus e o seu coração é tomado de um novo ser, de uma nova existência. Tem pessoas que dizem assim, será? Você é mudado sem perceber, porque Jesus vai mudando, vai transformando. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel, o príncipe de Deus. Você talvez seja neto de pastor, filho de obreiro, mas você mesmo ainda não teve o seu coração mudado. É hora, é dia, é tempo de você ter essa experiência. É hora de parar de fingir, de aparentar e você se encontrar com o Senhor e deixar Ele transformar a sua vida, mudar o seu caráter. Um dos homens mais usados por Deus na história, um inglês chamado John Wesley. O seu pai era pastor, sua mãe uma mulher santa de Deus. Ele foi educado na palavra, criado ali no Evangelho, tentando obedecer a Deus, foi estudar teologia, se tornou pastor, foi ser missionário entre os índios, mas ele pregou e fracassou. Ele não tinha segurança, ele não tinha certeza, ele não tinha convicção, ele estava sempre em dúvida, inseguro sobre a sua salvação, estava com medo. Na sua viagem de volta do navio no século XVIII, o navio teve uma grande tempestade e ele ficou com medo de morrer. Ele ficou com um pavor da morte. E naquele navio tinha alguns crentes, os irmãos moráveis, e aqueles homens não se abalaram, não se assustaram, pelo contrário, cantaram, oraram. E ele viu paz naquelas pessoas, e ele percebeu que ele, a vida inteira, criado na igreja, ele não tinha segurança. Ele não tinha a segurança da salvação. Ele não tinha paz, ele não tinha certeza. E aquilo gerou nele um conflito. Talvez você seja assim. A vida inteira na igreja, ouvindo palavra, ouvindo hinos, mas você, primeira tempestade, você se abala, você fica apavorado, você fica inseguro. O John Wesley aconteceu isso. E ele foi numa reunião na casa daqueles irmãos lá que tinham aquela paz. E ele diz que enquanto eles liam, enquanto eles oravam, ele teve a experiência. O coração dele começou a aquecer, começou a pegar fogo. O fogo do Espírito queimou dentro dele. Ele escreveu no seu diário, naquela hora e naquele dia, naquele momento, eu tive a segurança, eu tive a certeza que eu era um filho de Deus, que eu estava seguro no seu amor. E aquele homem teve essa segurança e tudo mudou na vida dele. Tudo mudou dentro dele, porque ele teve uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Um outro filósofo famoso, matemático, escritor, chamado Blaise Pascal. Pascal era um homem cético, mas o Pascal teve uma experiência uma noite, e a vida dele mudou tudo, os afetos, os valores, os sentimentos, a alegria, a paz, o caráter do homem mudou, porque ele teve uma experiência com Deus, e a vida dele foi transformada. Depois que Pascal morreu,
encontrou num casaco que ele usava uma folha costurada por dentro. Naquela folha ele escreveu a experiência que ele teve com Deus. Ele escreveu que durante 2 horas ele experimentou a presença de Deus. Ele disse: Deus não dos filósofos, Deus não dos cientistas, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Jesus Cristo, o fogo vivo, certeza, certeza, alegria, alegria, lágrimas de alegria. Blaise Pascal, filósofo, teve um encontro com Deus, a experiência com Deus, e aquilo marcou a sua vida tão profundamente que ele costurou na roupa para ele se lembrar o dia que ele experimentou a salvação como Jacó. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. E o nome daquele lugar foi mudado, se chamou Peniel, porque ali eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Depois, Jacó vai se reencontrar com Esaú, que antes eles eram brigados, cheios de ódio, e agora os relacionamentos de Jacó são transformados. Ele abraça Esaú, ele beija, eles choram, eles se reconciliam, porque pessoas que têm uma experiência com Deus, elas mudam tudo. Muda os relacionamentos, tem perdão, tem reconciliação, tem amor. Quando você se encontra com Deus, tudo muda na sua vida. Muda a geografia, muda a história, muda o caráter, muda o nome, muda os relacionamentos, muda as famílias. Quando a gente tem esse encontro com Deus, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Eu tinha 15 anos, quando eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Eu li o Evangelho de João, e à medida que eu lia o Evangelho, aquelas palavras eram espírito e vida na minha vida. Eu era preso, capturado pelo amor de Deus naquelas palavras. Eu sentia que Jesus estava vivo, era real. Ele chamou o meu nome, ele se revelou a mim e tudo mudou. Tudo mudou. Os meus olhos foram abertos, eu via Jesus na árvore, no ar, no sol. Tudo era carregado do amor de Deus, a eternidade habitou meu coração. Eu saí da história, eu saí do tempo e entrei no reino eterno. E a partir disso a minha vida foi transformada. Tudo mudou, tudo mudou. E sempre e cada dia mais eu tenho experimentado a presença de Jesus, experiência com Deus. Agora, Jesus não é uma religião, Jesus não é um nome do passado, Jesus está vivo, Jesus é real, Jesus fala comigo, Jesus transformou a minha vida e a minha vida foi salva. Eu pergunto para você hoje, você tem certeza da sua salvação? Você tem segurança? Se o Senhor te chamasse hoje, você poderia dizer: eu estou seguro, eu sei em quem tenho crido, eu tenho certeza, porque Jesus é real, é vivo, Ele vive em mim, aleluia. Eu quero orar por você, que ainda não teve uma experiência com Deus. Eu quero orar para que Jesus se revele a você hoje, e como Jacó, você seja transformado em Israel, o campeão de Deus, do trapaceiro, você vire o príncipe, do perdido, você seja um salvo, do desviado, você seja o achado, e do morto, você tenha vida. Nosso Deus e nosso Pai, revela o teu amor, o teu poder a cada um dos ouvintes nessa manhã. Ó Deus, que eles tenham uma experiência real, um encontro vivo, que de Jacó se transforme em Israel, que sejam transformados, mudados, que experimentem o teu grande amor, que sejam salvos pelo sacrifício da cruz, que recebam o perdão, a reconciliação, que o seu interior seja cheio da alegria, da paz, da segurança, do amor de
Deus. Ó Senhor, que esta manhã seja uma manhã de salvação, que esse dia seja um dia de salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.